Existem momentos na vida em que as palavras desaparecem. A dor se torna tão profunda, tão intensa, que até orar parece impossível. O coração se cala, não por incredulidade, mas por cansaço. É como se tudo ao redor tivesse desabado, e você ficasse ali, parado, tentando juntar os pedaços do que sobrou. Nesses dias escuros, a alma grita em silêncio e a pergunta que ecoa é: Deus, onde o Senhor está? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um luto, uma perda, uma traição, um diagnóstico difícil, ou até o simples peso de uma rotina esmagadora. Tudo parece fora do lugar. E mesmo que você conheça a palavra, mesmo que saiba que Deus é bom, algo dentro de você se sente vazio, quebrado. É nesse cenário que surge uma verdade muitas vezes esquecida. A gratidão não depende de sentimentos bons. Ela nasce da escolha de confiar, mesmo quando não se sente nada. Gratidão não é um sentimento frágil condicionado a dias ensolarados. É uma decisão firme de reconhecer que, mesmo em meio ao caos, Deus continua sendo Deus. Quando tudo desaba, o coração pode até se calar, mas a fé pode falar por você. E uma das maneiras mais poderosas de fazer isso é através da gratidão. É nesse momento que você descobre que agradecer não significa que está tudo bem, mas que existe algo maior sustentando você. A Bíblia não ignora a dor humana. Jesus chorou, Davi se angustiou, Jó perdeu tudo. Mas, em meio à dor, todos eles encontraram um caminho de volta, a presença de Deus. E a gratidão foi parte essencial dessa jornada. Ao agradecer, mesmo com lágrimas nos olhos, você abre uma pequena fresta no seu coração para que a luz de Deus entre. Gratidão não é negar a dor, é declarar, mesmo chorando: Senhor, eu ainda creio. Uma das maiores confusões que fazemos é acreditar que a gratidão exige ausência de dor. Como se só pudéssemos agradecer quando tudo está no lugar, quando o coração está em paz e os problemas resolvidos. Mas a gratidão verdadeira não ignora a realidade. Ela enfrenta a dor com os olhos da fé. Ser grato em tempos difíceis não significa fingir que nada está acontecendo ou minimizar o que se sente. Significa, sim, reconhecer que existe um Deus acima da dor, acima das circunstâncias, e que Ele continua sendo bom mesmo quando o mundo parece desmoronar. Gratidão não é uma fuga da realidade, é a escolha de viver com os pés firmes na palavra, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É um posicionamento espiritual. É como levantar as mãos no meio da tempestade e dizer: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu escolho te louvar. Esse é o tipo de gratidão que move o céu. É fé em movimento. Fé ativa. E fé, como nos ensina a Bíblia, é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Hebreus capítulo 11 versículo 1. É nesse contexto que a gratidão se torna uma arma poderosa. Não porque ela resolve tudo de imediato, mas porque ela nos mantém firmes enquanto Deus trabalha nos bastidores. Ser grato é um ato de coragem. É declarar que a fidelidade de Deus não depende do que estou vivendo agora, mas sim do que Ele já fez, do que Ele prometeu e do que ainda vai cumprir. É lembrar que a cruz foi suficiente para provar o seu amor, e que, se Ele entregou o próprio Filho por nós, também cuidará dos detalhes da nossa vida. Romanos capítulo 8 versículo 32. Então, não se culpe se estiver doendo. A dor é real. Mas mesmo nela, existe espaço para agradecer. Porque cada respiração, cada novo dia, cada pequeno sustento é prova de que Deus ainda está com você. Gratidão não é negação, é resistência espiritual. É fé em ação. A dor tem um efeito silencioso, porém devastador. Ela nos cega. Quando estamos sofrendo, tudo que enxergamos é o problema, a ausência, a ferida. Nosso campo de visão se torna estreito,
limitado. Ficamos presos ao agora, ao que falta, ao que machuca. É como se estivéssemos andando em um vale escuro, onde tudo parece sem cor, sem vida. Mas a gratidão, mesmo em meio à dor, tem o poder de abrir os olhos da alma. Ela nos permite enxergar aquilo que a tristeza tenta esconder. O cuidado de Deus em meio ao caos. Quando você começa a agradecer, algo dentro de você muda. Não necessariamente a situação ao redor, mas a sua perspectiva. A gratidão te leva a lembrar do que Deus já fez, das portas que já foram abertas, dos livramentos que você nem percebeu. E, ao fazer isso, seus olhos se abrem para ver que, mesmo em tempos difíceis, Deus ainda está agindo. Os milagres não deixaram de acontecer. Muitas vezes, é apenas o nosso olhar que está embaçado pelo sofrimento. E a gratidão limpa esse olhar. É por isso que tantos salmos começam com lamento, mas terminam com louvor. Porque, ao lembrar das promessas de Deus e agradecer por elas, Davi voltava a enxergar além do vale. Ele via esperança. Ele via redenção. E é exatamente isso que a gratidão faz conosco. Ela não remove a luta, mas nos dá a capacidade de ver Deus em meio à luta. Ela tira o foco do problema e nos ajuda a ver o provedor. E quando conseguimos ver com os olhos espirituais, somos fortalecidos para continuar, mesmo sem ter todas as respostas. A gratidão nos tira da passividade. Em vez de apenas esperar que algo mude, começamos a declarar, em fé, que Deus já está fazendo algo novo. Começamos a perceber detalhes que antes pareciam insignificantes. O alimento de cada dia, um abraço inesperado, uma palavra de consolo, uma pequena provisão. Tudo isso passa a ser visto como um milagre. E, de fato, são. Só que a dor não deixava enxergar. A gratidão, portanto, é como um par de óculos espirituais. Ela não muda o que está diante de você, mas muda a forma como você vê. A Bíblia está repleta de momentos em que a gratidão foi o ponto de virada, a chave que abriu portas, o gesto que moveu o céu em meio a situações impossíveis. Um dos exemplos mais impactantes está em Atos 16. Paulo e Silas foram injustamente presos, açoitados, acorrentados no fundo de uma prisão escura. Não havia esperança visível. Tudo conspirava contra eles. Mas, mesmo assim, no meio da noite, eles escolheram louvar. Oraram e cantaram hinos a Deus. E foi nesse momento, não antes, não depois, que um terremoto veio, sacudindo os alicerces daquela prisão, abrindo as portas e soltando as correntes. Esse relato revela algo poderoso. A gratidão, expressa em adoração e louvor, gera movimento espiritual. Ela transforma prisões físicas e emocionais. Não porque os homens mereciam uma resposta, mas porque o coração deles estava posicionado no lugar certo. Gratidão é isso, posicionamento. E quando o nosso coração se alinha com o céu se move a nosso favor. Outro exemplo profundo está na vida de Jesus. Antes de multiplicar os pães e os peixes, ele deu graças. Mesmo diante da escassez, apenas 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas, Jesus agradeceu. Ele não reclamou, não pediu mais, não questionou. Ele agradeceu pelo pouco. E o pouco, nas mãos de Deus, se tornou muito. A gratidão antecedeu o milagre. E esse princípio se repete em diversas outras passagens. Ana agradeceu mesmo antes de ver seu filho nascer. Davi agradecia nos salmos em meio às perseguições. Daniel dava graças 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões. A gratidão na Bíblia não é apenas uma reação, é uma estratégia. Não é apenas emoção, é disciplina espiritual. É declarar, em meio ao nada, que Deus é suficiente. É dizer obrigado antes mesmo de ver o resultado. E esse tipo de gratidão move o coração de Deus. Ela demonstra confiança,
Maturidade, fé. Ela revela um coração que não está à procura apenas da bênção, mas do abençoador. Se tantos heróis da fé viveram milagres por meio da gratidão, por que nós não faríamos o mesmo? Em vez de esperar que tudo se resolva para agradecer, podemos escolher hoje fazer como Paulo, como Jesus, como Davi, agradecer primeiro. Porque o poder não está apenas naquilo que Deus faz, mas também na forma como nosso coração responde enquanto Ele trabalha. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa pequena frase, escrita por Paulo em sua carta aos Tessalonicenses, carrega um peso espiritual imenso. À primeira vista, pode até parecer uma exigência dura. Como agradecer quando estamos machucados? Como dar graças quando a vida desmoronou? Quando perdemos algo ou alguém? Quando oramos e não vemos resposta? A chave para entender esse versículo está na expressão em tudo, e não por tudo. A Bíblia não está dizendo que devemos agradecer por doenças, perdas ou injustiças, mas sim em meio a essas situações. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Deus não espera que sejamos gratos por sofrimentos ou tragédias. Ele mesmo se entristece com nossa dor. Mas Ele nos convida a sermos gratos em tudo, porque Ele continua sendo Deus, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. É uma postura de fé. É reconhecer que, mesmo quando não compreendemos, ainda podemos confiar. A gratidão que a Bíblia nos ensina é um reflexo de uma vida rendida. Quando somos capazes de agradecer em tudo, demonstramos que nossa fé não depende das circunstâncias, mas da confiança no caráter de Deus. Sabemos que Ele é bom, mesmo quando não sentimos. Sabemos que Ele é fiel, mesmo quando o tempo parece demorado. E sabemos que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. Agradecer em tudo é declarar, com coragem: Deus, eu não entendo agora, mas sei que o Senhor tem um plano maior. Paulo escreveu esse versículo a uma igreja que enfrentava perseguição. Eles estavam sofrendo por causa da fé, mas Paulo os encoraja a manter um coração grato. Não porque tudo estava bem, mas porque eles pertenciam a Cristo. E é essa certeza que muda tudo. Quando sabemos que estamos em Cristo, que somos amados, cuidados e sustentados por Ele, podemos agradecer mesmo em meio à guerra. Gratidão não é sobre sentir, é sobre confiar. E é por isso que ela é a vontade de Deus para nós. Porque a gratidão nos livra da amargura, nos fortalece na fé e nos aproxima do coração do Pai. Quando agradecemos em tudo, declaramos que Ele é suficiente. E isso abre espaço para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, governe nosso interior. A gratidão é muito mais do que um gesto educado ou um costume religioso. Ela é uma chave que abre portas dentro de nós. Um coração grato se torna um terreno fértil para a paz, a fé e a esperança florescerem, mesmo em meio ao deserto. Quando escolhemos agradecer, mesmo enfrentando dificuldades, algo começa a mudar no nosso interior. A ansiedade perde força. A angústia se enfraquece. E uma nova perspectiva se instala. A ciência já reconheceu o que a Bíblia ensina há milênios. A gratidão tem um poder transformador sobre a mente e o corpo. Estudos mostram que pessoas gratas têm níveis mais baixos de estresse, dormem melhor, têm relacionamentos mais saudáveis e desenvolvem maior resiliência emocional. E isso faz sentido, porque a gratidão nos tira do foco do que falta e nos faz perceber o que já temos. Ela nos faz lembrar das provisões diárias, dos pequenos milagres, do cuidado constante de Deus que muitas vezes passa despercebido. Quando o coração se volta para aquilo que é bom, ele encontra descanso. Espiritualmente, a gratidão nos aproxima de Deus. Ela é um caminho direto para sua presença. O Salmo 100 versículo 4 nos ensina: entrai pelas portas dele com ações de graças, e nos seus átrios com louvor.
A gratidão é o primeiro passo de quem deseja entrar na presença de Deus. E, uma vez ali, recebemos aquilo que o mundo não pode dar: paz que excede o entendimento, consolo que vai além das palavras, força para continuar. Agradecer é, de certa forma, uma oração silenciosa que diz: Senhor, eu confio em Ti. Outro benefício espiritual da gratidão é que ela quebra cadeias internas. Muitas vezes, estamos presos a reclamações, à murmuração, ao vitimismo. A gratidão nos liberta desse ciclo. Quando começamos a agradecer, mesmo que seja por coisas pequenas, como um novo dia, o alimento na mesa, um abraço inesperado, nosso coração muda de direção. Ele deixa de olhar para baixo, para a dor, e começa a olhar para cima, para Deus. A gratidão é como uma semente que, plantada todos os dias, dá frutos de paz, fé e contentamento. Ela não remove os problemas, mas muda a maneira como os enfrentamos. Nos torna mais fortes, mais sensíveis à voz de Deus e mais conscientes de que nunca estamos sozinhos. Em um mundo cheio de lamentos, ser grato é um ato de resistência e uma prova viva de que o Espírito de Deus habita em nós. Praticar a gratidão quando tudo vai bem é natural. Quando a vida está em ordem, os sonhos caminhando e a alma leve, o obrigado flui com facilidade. Mas e quando o coração está ferido? Quando as palavras são cortadas pela dor e os pensamentos estão mergulhados na decepção? Nesses momentos, agradecer parece um esforço impossível. No entanto, é exatamente nesses dias sombrios que a gratidão se torna mais poderosa. Porque ela passa a ser mais do que uma resposta emocional. Ela se torna uma escolha espiritual. Comece reconhecendo a sua dor. Deus não espera que você esconda o que sente. Na verdade, Ele se aproxima dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, versículo 18. A dor não anula a fé. Ela pode, inclusive, ser o solo onde a fé amadurece. Portanto, não negue o que está sentindo. Traga isso diante de Deus. Diga a Ele como se sente, com honestidade. E depois, mesmo que seja entre lágrimas, encontre algo, por menor que seja, pelo qual você possa agradecer. Pode ser o simples fato de ainda estar respirando. Pode ser uma promessa que te sustenta. Pode ser a fidelidade de Deus no passado. Um bom exercício é manter um diário de gratidão, mesmo nos dias difíceis. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato a cada dia. No início, talvez você lute para encontrar algo. Mas, com o tempo, seu coração começará a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Esse hábito simples ajuda a mente a se reeducar, a focar no que Deus está fazendo, e não apenas no que ainda está faltando. Também é importante falar palavras de gratidão, mesmo quando elas não parecem naturais. O poder da vida e da morte está na língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. E quando você declara gratidão, está liberando fé no ambiente. Você está dizendo: Senhor, ainda dói, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu não entendo tudo, mas agradeço por não ter desistido de mim. Esse tipo de gratidão toca o coração de Deus. Ela nasce no meio da guerra, mas carrega a paz de quem confia. Praticar a gratidão com o coração ferido não é fingir que está tudo bem. É declarar que, apesar de tudo, Deus continua sendo digno. É permitir que a esperança brote no meio da dor. É transformar feridas em adoração. E é, acima de tudo, uma forma de lembrar que esse momento difícil não define a sua história. Deus ainda está escrevendo. A gratidão não é um sentimento passageiro ou algo que surge apenas em momentos especiais. Ela pode, e deve, se tornar um estilo de vida. Um coração verdadeiramente grato não depende das circunstâncias para reconhecer a bondade de Deus. Ele desenvolve sensibilidade para perceber a fidelidade divina em cada detalhe do dia a dia.
no ar que respiramos, na proteção que nem sempre vemos, nas orações respondidas silenciosamente e até nos nãos que nos guardaram de caminhos errados. Cultivar um coração sensível à fidelidade de Deus começa com intencionalidade. É preciso parar, olhar em volta e reconhecer as pegadas do Pai na nossa história. Quando fazemos da gratidão um hábito diário, não estamos apenas mudando nossa forma de pensar. Estamos treinando nosso espírito para confiar, para descansar e para ver além do óbvio. Passamos a perceber que, mesmo nas estações mais secas, o cuidado de Deus nunca falhou. Ele sempre esteve lá, às vezes no silêncio, às vezes no sustento inesperado, às vezes no consolo de um versículo lido no momento certo. Esse estilo de vida grato também nos afasta da murmuração, que corrói a alma e nos distancia da paz. Quando escolhemos agradecer, resistimos à tentação de reclamar, de viver focados no que ainda falta, e passamos a celebrar o que já temos, e, principalmente, quem temos. Porque quem tem Deus tem tudo. A gratidão diária transforma a alma cansada em alma fortalecida, porque ela realinha nosso foco. Tiramos os olhos das limitações e voltamos a olhar para o Deus ilimitado. Não espere grandes acontecimentos para começar a agradecer. Comece pelo agora. Pela graça de estar vivo, pela promessa de que Deus está contigo, pelo amor que nunca falha. Faça da gratidão sua forma de viver, sua forma de adorar, sua forma de resistir. Você vai perceber que a presença de Deus se torna mais evidente quando o coração aprende a ver com gratidão. Se essa mensagem falou com você, eu quero te desafiar agora. Escreva nos comentários uma coisa pela qual você é grato hoje, mesmo que esteja passando por uma fase difícil. Não precisa ser algo grandioso. Comece pequeno, mas comece. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você ativa a fé. E a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. E se você conhece alguém que está enfrentando um tempo de dor, envie esse vídeo para ela. Às vezes, o que falta para alguém reencontrar a esperança é uma palavra que reacenda a fé. Seja esse canal. Lembre-se, você não precisa entender tudo para ser grato. Só precisa confiar que Deus está no controle. Ele está com você. Ele não te abandonou. E mesmo que agora pareça escuro, agradeça, porque a luz já está vindo. A sua gratidão de hoje é a semente do milagre de amanhã. Você não está sozinho. E se ainda não viu o milagre, continue agradecendo, porque o Deus que começou a boa obra vai completá-la.